Beleza, galera? E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Clazão. Professor Matheus, para fazer aquela super revisão para o vestibular da UEM 2019, vestibular de verão, né, que já está aí para acontecer com vocês. E aí, professor Claudinei de Geografia, professor Matheus de História, nós estamos trazendo aqui para vocês, vamos trabalhar as efemérides. Falou o que é efemérides? São aquelas datas, né, que esse ano elas estão sendo comemoradas, estão sendo lembradas, né, de uma forma mais efusiva e que possivelmente pode ser que apareça aí na sua prova da UEM. Beleza? Então, Claudinei, fala. Não esquece que nós vamos tentar fazer as datas importantes do ano, alguns fatos históricos que marcam aí anos terminados em 9, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer algumas ligações desse período com alguns momentos que a prova da UEM gosta de cobrar, ok? Vamos fazer uma discussão assim, dentro da história, dentro da geografia, algo que seja interdisciplinar. Trabalhando, inclusive, questões que são questões regionais, para quem não sabe, não é aqui do Paraná, né? Os vestibulares das estaduais, elas têm questões de história do Paraná, né? Uma obrigatoriedade que 20% da prova seja de questões de Paraná, tanto de geografia quanto de história. Então a gente vai intercalar isso tudo com vocês, beleza? Bom, vamos lá então começar na primeira parte, é lembrar o seguinte, a UEM gosta de cobrar muito essa questão de evolução econômica, política, e destacar aí as ordens mundiais é legal. Primeiro, então, a velha ordem multipolar, lembra do século XIX, lembra lá da Inglaterra, da França, da Revolução Industrial, período imperialista. Mas daí a gente vai levar o quê? Como que termina a velha ordem multipolar antes de ir para a Guerra Fria? Ele vai começar a sentir uma decadência nessa ordem através das guerras mundiais, ok? Então, lembrando você que as guerras mundiais foram momentos em que começa a ter o enfraquecimento, tanto político, tanto econômico, da Europa. Então, a primeira data importante desse ano seria a Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Então, a Primeira Guerra Mundial, fala aí, João Matheus. Olha só, então aqui é o seguinte, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, ela tem as suas raízes, igual você estava falando, né, lá no século XIX, por conta daquela corrida imperialista, que vai desencadear uma série de rivalidades entre as principais nações industrializadas europeias e que vai acabar culminando na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, né, que nós temos aí a formação das alianças, né, de dois blocos aí, né, nós temos a Tríplice Entente, né, e a Tríplice Aliança. Então, falando assim rapidamente, a Tríplice Entente, né, liderada França e Inglaterra, né, e a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, tá? Então, isso daí vai gerar um confronto que vai ser, inclusive, o primeiro, né, a primeira grande guerra que nós chamamos de guerra total, que envolve todos os setores, né, tanto sociais, culturais, econômicos, e que, obviamente, vai acabar alterando os rumos da história, como o professor Claudinei acabou citando aí para vocês, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, os historiadores eles costumam dizer que é quando acaba o longo século XIX. Por quê? Porque ali termina uma era e tem início, o que o Claudinei disse, uma nova etapa na história, tá? Inclusive do ponto de vista político, as transformações que se sucedem. Então pode ser que isso apareça aí na sua prova. É bom lembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela vai envolver um tema que durante o século XX, principalmente na década de 90, pós-Guerra Fria, vai se tornar importante, que é a questão balcânica. Por que a Primeira Guerra, professor? Porque a Primeira Guerra teve como um dos principais estopim, a morte, o assassinato de Francisco Ferdinando. Lembra que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, se você olhar aqui, ó, então se fazer uma relação, por que essa relação é importante, senhor? Porque essa região era uma região que você tem que lembrar 3 momentos dela. Primeiro, é lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial, esta área que você está vendo, que é a Península Balcânica, era uma área que estava dividida em 3 partes. Então, Império Austro-Húngaro, a Sérvia e o Império Turco-Otomano. Perfeito? Então, 3 grandes áreas divididas a Península Balcânica. Senhor, segundo, lembra que durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, lembra que essa região, em 1929, com a derrota dos impérios Turco-Otomano e Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, nós vamos destacar essa região sendo presenteada à Sérvia e a Sérvia criando a famosa Iugoslávia. Então lembra do famoso pan-eslavismo,
A grande Iugoslávia, que significa eslavos do sul, ok? Professor, terceira ideia. Lembra que durante a Segunda Guerra Mundial, a resistência dessa região em relação à invasão nazista vai levar ao poder aí Josep Broz Tito. E essa região se torna uma área comunista. Então, uma grande nação comunista dividido em repúblicas, tendo como poder central a Sérvia. E só na década de 90 que vai ter toda a fragmentação. Mas eu quero que você lembre o quê? Que na Primeira Guerra Mundial, o estopim que vai gerar aí a declaração de guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia vai ser o assassinato de Francisco Ferdinando. Beleza? Professor Matheus, por que nós estamos trazendo a Primeira Guerra? Por causa dessa data aqui, ó. Então, 100 anos do Tratado de Versalhes, a primeira efeméride importante que ocorreu em 1919. Muito bem. Então, aqui só para a gente, né, fazer um gancho, então todo mundo sabe o que acabou acontecendo com a Primeira Guerra Mundial. Os aliados, né, ou seja, a Tríplice Entente, com o apoio dos Estados Unidos, sempre costuma aparecer na prova, acabou derrotando a Tríplice Aliança, né, liderada pela Alemanha. E aí, então, apesar da guerra ela ser considerada uma guerra, né, causada pelo imperialismo, né, quando ela termina, os países vencedores, inclusive, né, vão discutir o que é que deveria ser feito agora da Europa a partir desse momento. E aí eles se reúnem, óbvio, em Paris, né, Tratado de Versalhes, e lá eles vão discutir os rumos que são os rumos da Europa. E aí, o grande ponto, eu acho que é aquilo que você não pode esquecer, né? Então, com a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o esfacelamento dos últimos grandes impérios, Império Turco, que o Claudinei falou, Império Russo, Império Alemão. Então, esses, né, o Austro-Húngaro, esses impérios acabaram se esfacelando, né? Foram divididos, e aí o Claudinei falou que surgem esses novos países. A ideia é essa daí. Inclusive a própria questão palestina, né, professor Claudinei? Né? Ela é resultado, a gênese está aqui. Agora, o grande ponto, o maior polêmico é aquilo que nós falamos. O Tratado de Versalhes põe fim à Primeira Guerra Mundial, certo? Certo. Tá? Ele estabelece o fim da Primeira Guerra Mundial. No entanto, ele bota a culpa da Primeira Guerra em cima de quem? Da Alemanha. Não é isso, professor Claudinei? Perfeito. Em cima da Alemanha. E isso vai abrir caminho para quê? Para a Segunda Guerra Mundial. Porque se você parar para pensar, não houve uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. Tá? Houve uma única guerra mundial. O que na verdade 1919 acabou levando foi uma pausa, porque o Tratado de Versalhes não pôs um fim. Tá? Ela estabeleceu uma pausa, mas ao mesmo tempo ela cria condições para que a Alemanha ela venha querer uma revanche. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes vai gerar na Alemanha uma grande crise, uma crise econômica, vai desenvolver também, né, um sentimento revanchista, um nacionalismo, né, que vai ser acentuado pelo quê? Por uma outra efeméride. Lembre que o período entre guerras vai ser o quê? Professor, a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes punindo basicamente a Alemanha, o período entre guerras se acalma. Aí que tá a questão. Como o professor Matheus falou, as tensões aumentam. Então você tem que lembrar assim, Europa, nós tínhamos, de um lado, lembra aí fortalecendo o comunismo na União Soviética, ok? A economia planificada, o nacionalismo impregnado através do nazismo na Alemanha e no fascismo na Itália, e terceiro, lembrar as democracias liberais buscando retomar aí o seu poderio conquistado durante o século XIX. Esse era o cenário que vai levar à Segunda Guerra Mundial aí por diante. Mas antes, lembrar que durante o período entre guerras, entre então 1918 e 1939, nós temos a efeméride 2, cara, que é o que, professor? A crise da Bolsa de Nova York, que pode ser bem lembrada esse ano, completando 90 anos dessa grande crise que arrasa. Lembra você o seguinte, a crise da Bolsa de Nova York vai estar ligada a duas palavras-chave, marcada pela superprodução. Lembra aí que a segunda revolução industrial, ela vai acabar gerando uma alta produção industrial e em cima disso um alto investimento em ações em bolsas de valores. E terceiro, um subconsumo. Então esse subconsumo é ligado a você. Se você produz muito e você não vende, não somente quebra quem produziu, mas quebra quem investe também naquele ramo produtivo. Então sempre lembre superprodução, subconsumo. Eu acho uma coisa legal para lembrar aqui, hein, Claudinei? Ó, então a crise de 29 afetou todos os países capitalistas, não é assim que a gente aprende? É, né? Perfeito. Todos os países capitalistas. É a crise do liberalismo. A partir daí começa o intervencionismo de Keynes,
e vai ter então influência, vou fazer um gancho só bem rapidão aqui, que pode aparecer na sua prova, ó. Então, a partir daqui, a crise do liberalismo, a adoção de políticas intervencionistas baseadas nas ideias de John Maynard Keynes, ou seja, o keynesianismo. Um dos pioneiros na adoção dessas ideias keynesianas vai ser o Getúlio Vargas aqui no Brasil, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Mas essa é uma coisa importante aí para se lembrar. Terceira efeméride importante. Aqui nós vamos destacar, professor Matheus. Você está atrapalhando, hein? 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial em 1939, professor Matheus. Então, mais uma data. Se o Tratado de Versalhes acaba mostrando sinais do fim da Primeira Guerra, na verdade já tinha acabado em 1918, apenas se confirma punindo quem seria o grande vilão da Primeira Guerra, aí a Segunda Guerra vai ter comemorando esse ano 80 anos. Fala, professor Matheus. Então, muito bem. Então, nós vimos aí atrás, né, que o Tratado de Versalhes acabou estabelecendo a Alemanha como única culpada e isso gerou uma grave crise. Desperta os nacionalismos, né, sentimentos revanchistas que vão, né, aumentando com o passar do tempo. Então, os Estados Unidos, obviamente, eles vão perceber isso, os países europeus, e vão oferecer ajuda à Alemanha, né? Principalmente para conter o avanço do quê? Não era da extrema-direita, mas o avanço do comunismo. Tá? Então, até a década de 20, né, nós podemos dizer que os americanos eles conseguiram conter o avanço do comunismo. Mas aí o que acontece? Veio a crise de 29. A crise de 29 afetou os Estados Unidos, não tinha mais como ajudar esses países europeus. Consequentemente, qual seria a solução? A solução seria caseira. É aí que o nacionalismo vai se exacerbar, porque a Alemanha, por conta do Tratado de Versalhes e por conta da crise de 29, vai mergulhar numa das maiores crises econômicas do planeta. Do capitalismo, não tenha dúvida disso aí. E aí o que acontece? Isso foi um prato cheio para a extrema-direita. E é aí que se desenvolve o nazismo, né? Com ideias que eram ideias expansionistas, nacionalistas, antissemitas, ou seja, racistas, né? O racismo que é uma característica do nazismo. E aí, então, dentro dessa ideia, o que o Hitler desejava? Ampliar o território alemão, dentro da ideia que era a ideia da Lebensraum, né? Então, nós precisamos do espaço vital. E isso vai ser o grande fator que desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Lembro você que sempre pensa naquela ideia de eixo e aliado, ok? Então, aliados, já lembramos aí então a França, a Inglaterra, nós vamos destacar ainda a questão dos Estados Unidos mais tardiamente, então, em 1941. Aí nós temos o eixo Japão, ok? Que vinha também com o objetivo de expansionismo, lembra da Alemanha, lembra da Itália. O interessante é lembrar que nesse contexto de guerra, você vai ter o quê de um lado? A União Soviética, nós vamos ter a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos finalizando a Segunda Guerra Mundial juntos. São aliados. Mas agora vamos pensar o seguinte, os interesses. Então, os Estados Unidos, hegemonia capitalista. Sair vitorioso e se confirmar como a grande hegemonia do mundo capitalista. Inglaterra e França, novamente aquela ideia de sair vitoriosa e retomar aí o seu período imperialista do século XIX, grandes potências liberais. E nós temos a União Soviética, novamente tentando sair vitoriosa da guerra, reconquistar territórios que perdeu para o nazismo e ao mesmo tempo mostrar a sua hegemonia e o seu modelo produtivo chamado socialismo. Okay? Então tem que ficar esperto aí a esse conflito. Professor Matheus, esse conflito vai gerar o quê? Com o fim dele? Com o fim dele em 45 vai surgir uma nova ordem mundial. Então essa nova ordem mundial que você está vendo aqui é a ordem bipolar. Lembre que a ordem bipolar ela vai de 1945 a 1991. Então a gente está seguindo uma linha para que você veja os fatos que marcam as efemérides do ano. E aqui, pós o final da Segunda Guerra Mundial, que começa em 39, comemorando 80 anos esse ano, nós vamos ter uma nova ordem surgindo. Então, Estados Unidos versus União Soviética. Primeiro, um período que a gente vai ter, capitalismo, socialismo. Então, aqueles aliados, quando acaba a guerra, já se mostra sinais que não iriam ficar do mesmo lado. Lembra daquelas conferências, né? Aquelas conferências de Bretton Woods, os Estados Unidos criando o FMI, o Banco Central Mundial, que é o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento,
padrão dólar. Então, tudo isso vai começando a mexer com o planeta. Segundo, as conferências de Potsdam, a conferência de Alta, definindo os rumos pós-Segunda Guerra Mundial e já mostrando uma certa divergência, ok? Segunda coisa, lembre que a Segunda Guerra, a Guerra Fria é oficializada pela doutrina Truman. Plano Marshall vai ser talvez o primeiro grande momento dessa história. Mas guarda assim comigo, ó, já que estamos dando um aulão aqui, onde você vai ter que pontuar algumas ideias comigo. Estados Unidos, capitalismo. 49, 48 lança, aí vai ser utilizado, 47, 48, o Plano Marshall. Nós vamos destacar aqui, para se opor, então, o socialismo, União Soviética. Para se opor, cria o Comecon. Então, o Conselho para Assistência Mútua Econômica entre os países socialistas. De um lado, os Estados Unidos cria a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Do outro lado, nós temos o que, professor? Nós temos o Pacto de Varsóvia, que era a Aliança Militar. A OTAN, Aliança Militar Capitalista. Pacto de Varsóvia, Aliança Militar Socialista. Então você percebeu que nesse momento da história, o planeta está bipolar. E aí, basicamente, vivendo um período de corrida armamentista, um período marcado por corrida espacial, que a gente vai mostrar uma efeméride legal esse ano. Terceiro, um período de manutenção de áreas. Professor Matheus, esse período foi marcado por guerras, professor Matheus? Muito bem. Então, aqui o que nós temos, assim, né? Se a gente falar da Guerra Fria, eu acho uma dica legal para vocês, é sempre pensar assim, os mesmos historiadores que falaram que a Primeira Guerra, ela põe fim ao século XIX, óbvio que não é naquele sentido que é cronológico, né? Mas num sentido histórico, né? Um outro historiador chamado Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte, que o século XX, ele é um século que praticamente não aconteceu nada, né? Basicamente, ele vai ser marcado pela Guerra Fria. Então, quer dizer, a Guerra Fria, né, de uma maneira direta, não vamos ter confronto entre os dois países, né? Mas a Guerra Fria, ela vai ser marcada pelo quê? Né? Pelos confrontos entre os países que faziam parte desses blocos aqui, né? Ou estava no bloco capitalista, ou estava no bloco socialista, né? Então era um conflito indireto entre essas nações que acabam tomando posição. E isso daí é o que marca a história. Então aí é aquilo que o Claudinei falou. Nós temos aí as efemérides. Podemos passar aqui? Foi. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Fatos que marcaram, na verdade, toda a Guerra Fria. Então a gente colocou algumas datas importantes, está comemorando o aniversário aí, que está dentro da Guerra Fria para você já ficar esperto. Primeiro, 70 anos da Revolução Comunista na China em 1949. Eu acho que é legal, né, professor Matheus, às vezes lembrar o quê? Que a Revolução Comunista está marcada pelo quê? A tomada do poder por parte do Partido Comunista na China, ok? Através de Mao Tse-tung, e a expulsão do Kuomintang, do Partido Kuomintang, que era o partido capitalista dentro da China, através do Chiang Kai-shek. E aí, então, a partir de 49, então, a China se intitula, a partir desse momento, um país comunista, um país governado pelo Partido Único Comunista. Isso aqui vai bem dentro desse contexto do avanço da Guerra Fria, né? Então a Ásia vai ser o grande ponto, né, da discórdia aqui. Quando você falou assim, professor, tem as guerras, né? Então, por exemplo, só citando, porque aqui não faz parte, né, mas a Guerra da Coreia, né, a gente poderia dizer que seria, né, um desses primeiros confrontos da Guerra Fria, e aqui, ó, a própria Revolução Comunista, né? Então o avanço do quê? Do comunismo, assim como aconteceu na Coreia do Norte, vai acontecer na China, vai acontecer no Vietnã, né? Então esse é um evento importante aí para você se relembrar. Com certeza vai acabar aparecendo aí na prova para vocês, mesmo porque a China hoje é a grande potência econômica junto com os Estados Unidos, estão lá rivalizando. Né, isso que eu ia lembrar, porque, Matheus, a Revolução Chinesa em 49 foi um momento importante dentro da Guerra Fria. Imagine, a maior nação em população no planeta passa para o bloco socialista, apesar que com o passar da década de 50, ele rompe com o socialismo soviético. Mas vamos pensar o seguinte agora, o que ele poderia ainda cobrar esse ano? Não esquece da guerra fiscal, Estados Unidos versus China. Não esquece dos movimentos populares dentro do tigre asiático chamado Hong Kong. Né? Então lembra você que Hong Kong é uma cidade devolvida em 1997 para a China por parte dos britânicos,
mas cheio de regras e de acordos, dando a Hong Kong autonomia, que vem com o passar dos anos sendo desrespeitadas essas autonomias. E isso está levando a população a se mobilizar, a se movimentar. Então fica atento aí, já vem caindo alguns outros vestibulares, pode aparecer na nossa UEM também. Essa é uma dica legal mesmo, Claudinei. Na realidade, a UEM ela vem cobrando, fazendo esses links, né, entre passado e o que está acontecendo. Isso é bem lembrado, é bem possível que isso apareça aí. Beleza. Segunda efeméride. Olha lá, ó, 60 anos da Revolução Cubana, 1959. Cara, isso aqui foi um fato extraordinário que aconteceu. Quem iria imaginar, né, que dentro do continente, dominado pelo líder dos capitalistas, aliás, não é dentro do continente, praticamente dentro da casa dos americanos, né? Porque Cuba era uma espécie de quintal dos americanos, onde os americanos eles iam para fazer tudo aquilo que eles não podiam fazer dentro dos Estados Unidos. Eles iam para jogos, bebida, drogas, prostituição, tudo era em Cuba. Tá? Então Cuba era o verdadeiro quintal dos americanos. E aí exatamente por conta disso, né, desse imperialismo norte-americano em Cuba, é que nós vamos ver a eclosão da Revolução Cubana, né, liderada pelo Fidel Castro, pelo grande Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, né, que vão acabar tomando Havana e implantando lá o regime socialista, o regime comunista com apoio da União Soviética. Inclusive isso aí vai ter, né, um momento mais crítico da Guerra Fria, é isso, né, Claudinho? O momento mais crítico da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba, né? Então isso tudo aí eu acho que pode ser lembrado também para você aí na prova da UEM, né? Então é um importante momento aí da história aqui na América. Apesar de algumas aberturas, lembra que ainda não foi finalizado o bloqueio econômico, né? O bloqueio econômico dado lá em Cuba na década de 60, né, onde os Estados Unidos entra em acordo com a União Soviética devido à crise dos mísseis, e aí os Estados Unidos adotam uma política de bloquear economicamente Cuba em relação ao mundo capitalista. E isso até hoje ainda é muito sentido no dia a dia dentro de Cuba. Outra efeméride, 69. Cara, essa efeméride eu acho que é bem... não quero que você fique lembrando o nome de astronauta. Não, eu acredito que eu vi nessa ideia assim. Qual foi uma das grandes marcas da Guerra Fria? Foi a corrida espacial, principalmente buscando mostrar ao outro que você tem uma tecnologia superior. Que o teu sistema econômico gera um progresso maior que o do outro. Então, quer dizer, você está falando que o capitalismo gera mais progresso? Olha nós aqui. Quem? Nós aqui, Matheus, os soviéticos. Né? Tanto que se dentro desse contexto aqui, se você parar para pensar, né? Quem foram os primeiros a dar o espaço, assim, na corrida espacial? Os soviéticos. Os soviéticos? E os soviéticos acabam, né, Yuri Gagarin, a Terra é azul, quer dizer, sai da atmosfera do planeta. Mas lembrando que daí os Estados Unidos marca 50 anos do homem na Lua em 69. Então foi uma marca de o quê? De progresso do capitalismo em relação ao soviético. Lembra que esse período é marcado pela KGB, pela CIA, um período de espionagem para ver o que um ou outro estava fazendo. E talvez esse aqui foi um dos grandes momentos que os Estados Unidos olhou para um e falou: nós somos melhores tecnologicamente. Kennedy prometeu isso, porque quando você falou do Yuri Gagarin, foi o primeiro homem para o espaço, os caras antes haviam lançado o satélite, né, o Sputnik e tal. O Kennedy, ele falou durante a campanha dele o seguinte, falou: vocês podem escrever, nós vamos ser o primeiro a mandar um homem para a Lua. Tá aqui, ó. Né? Esse foi um grande evento, apesar de muita gente ainda nem acreditar nisso aí, né, Claudinei? Perfeito. Dentro ainda da Guerra Fria, vocês viram que a gente está pegando alguns pontos que mexeram o planeta dentro da Guerra Fria? Aqui está um momento interessante. Aí vai envolver a questão do Oriente Médio. Lembra que o Irã é um dos países muito rico na questão do petróleo, ok? E lógico, lá na década de 70, principalmente, era uma das grandes nações, como até hoje ainda é uma das grandes potências petrolíferas. Mas por que muda a questão da Guerra Fria? Porque em 79... o capitalismo que estava sendo colocado dentro do Irã, antes de 79, ele era governado pelo rei Shah Reza Pahlavi. Né? Shah já vem dessa ideia de rei. E era o quê? Um governo pró-Estados Unidos em plena Guerra Fria. Aí, como essa modernização dentro do Irã vai começar aí a gerar descontentamento pela parte religiosa, que está sentindo o quê? Sentindo que o capitalismo, a interferência da cultura norte-americana sobre o Irã vai trazendo mudanças dentro do islamismo que vai ferir aí os princípios do islamismo, ok? E aí, lógico, então a Revolução Islâmica é, na verdade, a
tomada de poder dos religiosos, né, governados pelos Ayatollah, então Ayatollah Ruhollah Khomeini, lá em 79. Então tira do poder o Shah Reza Pahlavi, e nesse período aí nós teremos uma aproximação do Irã muito mais próximas às ideias soviéticas do que propriamente as ideias capitalistas. Muito mais por querer se afastar e mostrar para os Estados Unidos que a sua cultura não vai influenciar dentro da questão islâmica. Tanto que isso aqui vai acabar desencadeando, inclusive, na guerra Irã-Iraque, né? Porque o grande problema aqui era que a Revolução Islâmica coloca no poder aqueles que contrariavam os princípios, não vou dizer do capitalismo, mas da cultura norte-americana que estava, né, se expandindo. E a União Soviética aqui já estava dando sinais de colapso. E aí, por isso, eles vão financiar quem do outro lado lá, que era o capeta dos americanos até pouco tempo atrás, que eles caçaram, né? Então, o Iraque, né, do Saddam Hussein. O Saddam Hussein era a resposta para tentar evitar o avanço da Revolução Islâmica nessa região aí, tá certo? Então, essa aqui é bem lembrada. E lembra que Saddam Hussein, ele buscava também um pan-arabismo, se tornar o grande líder do mundo soviético, e a ideia dos Estados Unidos era provar para o Saddam Hussein o seguinte, ó, você só vai conseguir isso se você não deixar com que os religiosos do Irã incentivem os religiosos do Iraque a tomarem teu poder também aí. Quer dizer, então, em 1980, basicamente as tensões que 79 vai ter nas mudanças políticas no Irã e Iraque culmina na guerra Irã-Iraque de 8 anos de guerra. Isso E pode aparecer uma mesmo. última efeméride importante nessa história que a gente tá colocando, tá aí, que vai ser o marco físico do fim da Guerra Fria. Esse aqui é importante. Cara, eu sempre falo assim, cara, você também, porque você é mais velho que eu, né? Olha só, a minha cara, a gente vê cara de piada, de guri. Velho, pô, né? Mas eu assisti isso aqui ao vivo, 1989. Você viu o Bial? Bial, cara, Pedro Bial, cara, é grande jornalista. Antes ele não ficava apresentando, por que é Big Brother agora, né? Era o Big Brother que ele apresentava. Aqui não, aqui ele narrou a queda do Muro de Berlim, que é o grande símbolo do colapso do comunismo, né? Então ali, né, nós estamos vendo o triunfo, aspas, do capitalismo, né? A partir daí a União Soviética ela começou a entrar em colapso, ela vai se desfazer, né, da origem lá, a Comunidade de Estados Independentes, que no final das contas também se esfacela e acaba virando o que é hoje, voltando a ser o que era antes, que é a Rússia. Então tá aí um assunto que com certeza vai aparecer aí na sua prova aí, né? Então 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? Então várias reportagens, inclusive, que nós vimos aí, né, sobre as dificuldades que a galera, né, da Alemanha Oriental tem de se integrar à Alemanha Ocidental. Ainda isso daí são pontos ainda que ainda são resquícios da época da Guerra Fria. Tá? Beleza, galera? Então, nessa primeira parte, essa parte de ordens mundiais e alguns momentos efemérides importantes. Beleza? Beleza?